Bom dia. Bom dia, padre. Bom dia, quem fala? É a Rita, aqui de São Bernardo do Campo, Rita de Cássia Zarpelon. Rita de Cássia? É Zarpelon, é um sobrenome italiano. É com Z de Zabumba, Zarpelon. Zarpelon, ok. Me conta coisa, Rita de Cássia, você já leu o nosso Ágape? Ai, padre, esse livro aqui é uma bênção na minha vida, como o senhor está sendo, e sempre foi, né? E foi o que me reergueu de um buraco muito profundo que eu me encontrei. Sabe, foi assim, muita coisa ruim que aconteceu na minha vida e tudo, assim, foi tendo muita perda, né, na minha vida e depois eu tive um acidente, machuquei a coluna, eu sei bem o que o senhor passa, porque eu tenho uma prótese na coluna, né? Então, aí depois disso, eu passei por uma depressão profunda, síndrome do pânico, eu não tinha vontade de fazer mais nada, eu só ficava dormindo. A minha casa virou uma bagunça, sabe? Eu era uma pessoa assim muito agitada. Eu fiz muita coisa errada na minha vida depois da minha separação, porque eu tenho uma filha, né? A Pamela, de 20 anos. Então ela foi assim a força assim que me sustentava para mim não desistir de tudo, porque eu cheguei a ter vontade de morrer, né? Mas aí depois, quando eu fui evangelizada pela minha prima, minha comadre, né? Ao ouvir o seu momento de fé, o nosso momento de fé, foi que eu comecei o senhor falava comigo várias vezes para mim me levantar, e a música realmente que me mexeu comigo muito foi a Levanta e Anda, né? Porque eu não tinha vontade de mais nada, né? Eu tinha perdido o sentido da vida. Aí, a partir do momento que eu comecei a ouvir o nosso programa, que eu conheci o livro Ágape, a minha vida teve uma transformação tão linda, padre, que assim, é visível pelas pessoas que estão sempre à minha volta, que são os meus amigos do trabalho, são a minha família, né? Apesar que minha família, eu perdi meus pais, e minha família, assim, está muito distante. Então, meus amigos são a minha família mesmo, né? E o senhor, uma pessoa, assim, muito importante, era uma coisa, assim, que eu queria muito falar pessoalmente do senhor, o quanto eu sou agradecida por tudo que o senhor faz, por toda, assim, por sua atitude, pela pessoa que o senhor é, por tudo que o senhor passa pra gente. Desculpa ficar falando demais. Imagina, e outra coisa, eu não sou nada, sou apenas um servo, e ai de mim se não fizer isso, tá? Agora, me conta uma coisa, quais foram os capítulos que mais a tocaram? Olha, padre, assim, de prima, não foi, assim, eu não conseguia entender nada. Aí, a partir do momento que o senhor começou a falar, leia em oração, porque era assim, toda vez que eu ia começar a ler, eu acabava dormindo. Eu acompanho sua missa nos domingos também, e assim, muitas vezes eu acabava dormindo, porque eu sentia que era alguma coisa que não queria que eu ficasse nesse caminho, entendeu? Que queria me atrapalhar. Mas eu falei, não, Deus é maior, e Ele vai estar comigo, e a mãezinha vai passar na frente e vai me ajudar. Então, eu não preciso nem falar nada, né, padre? É o capítulo 2, que a mãezinha está sempre passando na frente, que é uma coisa assim, virou assim, um costume na minha vida, da mãezinha passar na frente. Eu saio de casa, peço para ela, entendeu? Mas eu adorei todos os capítulos, padre. Cada um trouxe, assim, como eu fui uma pessoa muito perdida, né? Fiz muita coisa errada na minha vida, então cada um trouxe uma mensagem diferente para mim. Assim, foi me completando. Entendeu? Tanto que eu mandei vários títulos para o senhor também, eu não sei se o senhor chegou a ler. Assim, teve um que eu mandei que eu achei muito legal, porque eu sou muito ligado à internet, que foi o navegador que desconecta direto a Deus na velocidade máxima. Fui eu que mandei para o senhor. Eu fiquei muito feliz de o senhor ter lido. Tem esse, tem. Tem sim, tem anotado esse, tem. Tem sim, tem anotado. E tem outros também que eu coloquei, que eu tenho uma lista aqui, acho que tem uns 5 ou 6 que eu mandei também. Eu não sei se o senhor quer que eu leia. Pode falar, pode falar. Pode. Eu coloquei assim, ó, o nosso livro Ágape é a luz que indica o caminho de Deus para as almas que se perderam em sofrimentos e angústias. Carlos Mário? Eu já recebi o e-mail aqui, a Marcinha tá me dizendo que mandou para mim o e-mail que ela mandou. Ela mandou para cá, né, o e-mail, né? Mandei. Ah, então. Tô recebendo aqui, sim. Então nós temos... Mas só para saber, os outros, quais são? O nosso livro Ágape, lido em oração, elimina a depressão e o pânico, trazendo de volta a alegria de viver e a vontade de ser feliz de novo. Amém. Bonito, né? Nosso livro Ágape é um instrumento que nos traz de volta a luz
que se apagaram em nossa caminhada, indicando o único caminho que nos leva a Deus, o amor ágape. O nosso Amém. Que livro lindo. Ágape, amém, né? Bonito, né, Padre? Nosso livro Ágape é um instrumento que nos devolve a vontade de viver. É um instrumento que nos traz de volta a luz, que se apagar em nossa caminhada, tirando da escuridão. Quase igual ao outro, né? O nosso livro Ágape encontra quem está perdido e o coloca no colo de Jesus, resgatando nele a vontade de ser feliz de novo. Que bom. Que agora eu entendo a maravilha que Jesus fez na sua vida, Rita de Cássia. E tenho a certeza que, ó, a mãezinha continue passando sempre na frente, na sua e na frente da Pamela, né, da sua filha. Tá, que Deus abençoe. Gente, eu estou falando, esse ágape, bendita a pena, Senhor. Eu louvo e bendigo a ela, né, misericórdia. Aí me perguntaram, para, como você vai escrever outro livro? Eu falei assim, gente, você quer que eu quebre outra perna? Não, para. Para escrever você tem que estar muito assim, parado, muito, ainda mais uma pessoa, apesar de que o ágape, minha vida é antes e depois. Tá? O ágape me fez ficar parado, coisa que nunca na minha vida assim, tanto tempo eu fiquei, né, mas valeu a pena. Padre, sua bênção. Peço a Deus que dê muita saúde e muita paz ao Senhor. Obrigado, pois o Senhor tem sido um servo maravilhoso em nossas vidas. Conheci o ágape através de uma grande amiga, e como ela escuta o Senhor todos os dias, eu estava passando por uma situação difíceis e ela me emprestou. Padre, foi de prima. Me encantei, ela coloca entre aspas, me encantei pelo ágape e comprei para mim. Há mais ou menos um mês, passei a ouvir o nosso momento de fé e o Senhor falou falou tanto comigo que várias vezes me emocionei bastante. Comprei 5 livros para presentear e como a mãezinha tem passado na frente em minha vida, já obtive algumas bênçãos. Até que há dias o Senhor falou sobre pesadelos. E eu estou sofrendo com isso. Então, fui acender as velas que as pedia para acabar com os pesadelos. Um dos pesadelos que me atormentava era sobre a minha irmã. Minha irmã precisava retirar um cisto no rim direito e não conseguia marcar a cirurgia. Mas no dia que acendi a vela, recebi um telefonema do hospital pedindo que minha irmã comparecesse e no dia seguinte para a operação. Padre, foi um milagre. Jesus e a mãezinha passaram na frente e ouviram as minhas preces. Obrigada, Padre, o Senhor é um ser abençoado por Deus e todos somos, né? Esse que o ágape nos mostra, que apesar de falhos, muitas vezes sujos, ovelhinhas, muitas vezes perdidos, caídos, Deus vem com seu amor e nos levanta. Continuando, o ágape está sendo, pode ser mais um título, a maravilha das maravilhas em minha vida. Existe mais esse título, Carlos Mário? Eu acho que já tem, hein? Já tem. Acho que já tem? Já. Tá. Já tem. Obrigado pelo seu amor. Rosângela Silva, Rio de Janeiro. Poxa, lá ontem estive, que bênção. Né? Eu acredito que ela deve ter passado por lá também. E equipe amada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor,